Oi pessoal, meu nome é Felipe. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns tipos de pisos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre piso que a gente classifica como piso quente, né? Essa classificação de piso quente ou piso frio, ela é meio relativa à sensação que a gente tem desse piso. Essa diferença de classificação entre um piso frio e um piso quente, ela é a devida à capacidade do piso de conduzir calor. Então, pisos frios, eles geralmente têm uma capacidade muito grande de conduzir calor, e os pisos quentes são pisos que não conduzem calor tão bem. Então acontece que quando a gente tem um piso do tipo de um porcelanato, de um mármore, de um granito, e a gente pisa nesse piso, ele tem uma condução térmica muito bom, os ditos pisos frios, e a gente vai sentir a perda de calor, a gente vai sentir a sensação de frio, que é o calor do nosso corpo indo então em direção a esse piso, a esse material. Já os pisos quentes, a gente não vai ter essa sensação, porque o piso ele não conduz tão bem calor, ele está mais para um isolante do que para um condutor, então o nosso corpo não vai perder o calor para esse piso e a gente vai ter essa sensação de calor, mas não é necessariamente nenhum dos dois tipos de pisos eles aquecem ou eles esquentam ou eles esfriam. Geralmente eles estão ali de uma forma neutra na mesma temperatura do ambiente. Quando a gente escolhe geralmente cada um dos pisos, então primeiro a gente tem que ver a característica do ambiente, né? Bom, hoje a gente está gravando esse vídeo, o nosso escritório é de Erechim, do Rio Grande, a gente está aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem duas estações extremamente bem definidas. A gente tem o verão quente, um verão com bastante calor, e o inverno é um inverno rigoroso. Então, para nós, faz sentido a gente fazer essa classificação entre piso frio e piso quente. Já em locais onde a temperatura é mais estável, é mais quente todo ano, talvez essa classificação que a gente vai explicar não faça tanto sentido. Mas então, para nós, quando a gente tem um dia de inverno que é muito frio, vamos colocar lá que a gente está com uma temperatura negativa ou próximo de zero e a gente está no nosso quarto, né? Então a gente está lá dentro da cama, está quente, está aquecido e esse piso que está no chão ele vai estar ali a zero, menos, enfim, na temperatura, a mesma temperatura que tiver o ambiente. Quando a gente sair da cama e pisar no chão, a gente vai perder calor com bastante facilidade, porque o piso frio ele conduz bastante e a gente vai ter uma sensação forte de frio, né? Já se a gente tiver um piso quente, o dito quente, um que conduz mal o calor, quando a gente sair da cama lá com a nossa temperatura ali nos 27, 28 graus e pisar nesse piso, por mais que ele esteja a mesma temperatura ambiente no zero ou no -1, como ele conduz menos calor, a gente vai sentir menos essa sensação de frio. Então a gente vai sentir um lugar talvez mais aconchegante, a gente não vai perder tanto calor. Então, para nós faz sentido a gente dividir em áreas que a gente vai andar de pé descalço ou em áreas que a gente quer dar um pouquinho mais de conforto e de sensação de equilíbrio térmico, a gente vai optar por pisos quentes. Em áreas que a gente não tem muito essa característica ou em áreas que vão molhar, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, áreas que vão ter uma intervenção muito grande de água, a gente também vai fugir dos pisos quentes. Hoje então a gente vai conversar de 3 tipos de pisos que a gente pode classificar como pisos quentes. Então a gente vai falar sobre o piso laminado, que é esse aqui, a gente vai falar sobre os vinílicos, que a gente tem 4 tipos aqui hoje, e a gente vai falar sobre os pisos multiestruturados, ou engenheirados, enfim, que são essas 4 amostras que a gente tem aqui. Então, vamos conversar sobre esses 3 tipos e quando a gente escolhe, onde é mais indicado e por que a gente especifica cada um deles. Quais os fatores que a gente leva em consideração na hora de especificar? Então a gente tem as 3 características do piso. Uma das características que a gente avalia bem é a resistência à água desses 3 pisos, né? O piso laminado, ele é feito de partículas de madeira. Geralmente é de madeira reflorestada, pinos ou eucalipto. Então essa madeira vai ser moída, triturada, ela vai ser misturada com algum tipo de cola ou aglutinante e vai ser feita essa chapa que a gente tem aqui de madeira. A partir disso é colocada a camada decorativa, que geralmente é um papel, alguma celulose impressa, que vai dar a cor ou o motivo da madeira. E sobre isso, então, cada fábrica vai colocar algum tipo de uma camada de proteção, né? Algumas marcas chamam de overlay, que é a última camada. Essa camada que vai dar resistência a risco, a abrasão, que vai impermeabilizar a superfície. Onde geralmente a gente indica para o uso do piso laminado. Então é em áreas secas, livres de umidade, então como quarto, sala, um escritório, né? E a gente tende a não indicar ele para cozinhas,
banheiros, né? Então, aí entre cozinha e banheiro a gente tem uma variação de marca. Por exemplo, hoje aqui a gente tem um piso da Kickstep, é uma das marcas no mercado. Ele é um piso que ele tem uma resistência à água um pouco maior. Então esse piso aqui, a marca, ela dá garantia se a gente instalar em cozinhas, e ela também dá uma garantia de até de 5 anos quando a gente instala ela num banheiro, mas não ali na área do box, fora da área do box. Claro que essa garantia, né, quando vocês forem comprar um piso que ele se diz resistente à água, vale a pena muito ler o manual, né, porque tem uma série de normas técnicas na hora de instalar, tem que vedar, tem que passar silicone, tem que cuidar com os acabamentos de borda. Essa garantia, ela geralmente determina um tempo de exposição para a água, então no caso da Kickstep o manual fala em torno de 6 horas que a água tem que ser removida. A partir de 6 horas ele vai pode começar a dar algum tipo de problema. Sobre o laminado, a gente tem várias marcas no mercado hoje, né? Vamos citar algumas, a gente tem a Kickstep, a gente tem a Duraflor, a gente tem a Eucaflor e outras tantas que fazem o piso. Cada uma dessas marcas vai ter o seu manual técnico, tem o certificado de garantia. É bom a gente ler para ver as diferenças de cada uma, onde cada marca indica o tipo do piso. Mas se a gente for falar em termos gerais, ele é um piso que tem que ter muito cuidado com a água, né? A gente não dá para deixar a água empoçar. Por exemplo, se a gente sair de casa e deixar uma janela aberta e um vaso virar, provavelmente o piso vai apresentar algum tipo de defeito. Geralmente ele começa a abrir as bordinhas onde a gente encaixa a madeira e assim por diante. Sobre o piso laminado também a gente tem que conversar, que a gente vai conversar sobre todos os outros, é a resistência ao risco do piso, né? Então a gente entra com o sapato dentro de casa, às vezes tem uma pedrinha, alguma coisa embaixo e pode ser que risque. Ou a gente tem uma sujeira, vai arrastar uma cadeira, vai puxar uma mesa e esse piso vai riscar. Quanto ao grau de dureza da superfície, cada marca também no manual vai ter algum tipo de escala que vai medir essa resistência, né? Interessante a gente dar uma olhada. Outra coisa que a gente tem que observar bastante também, que isso vai variar na especificação técnica do piso, vai estar bem especificado, é para onde esse piso é indicado. Então, a gente tem algumas escalas que dizem, o piso pode ser usado em ambiente comercial leve, pode ser usado em ambiente residencial. O piso laminado é um piso muito indicado para residencial. Quando a gente vai para ambientes comerciais, a gente tem que dar uma observada no manual de cada marca para ver se é indicado ou não. O segundo piso que a gente vai conversar hoje é o piso vinílico. Se a gente for falar de uma maneira bastante simplificada, ele é uma borracha. Como a gente pode associar ele a uma borracha ou a um plástico, a gente já pode imaginar que ele não vai ter tanto problema com água quanto o piso laminado que a gente conversou. O piso vinílico em si, ele não tem muito problema com água, né? Deixou uma janela aberta, molhou, vai lá, seca, ele não vai estragar, ele não vai abrir a borda, ele não vai começar a estufar, ele não vai fazer isso. Só que daí a gente vai ter que tomar um cuidado que alguns tipos de piso vinílico eles são colados no contrapiso. A cola sim, ela tem problema com água. Então pode ser que o piso vinílico não vai estragar, mas com muita água essa vai atingir a cola vai amolecer, enfim, soltar e esse piso pode vir a desplacar, que é quando o piso desgruda do contrapiso ou do substrato. Onde que é indicado o uso do vinílico, né? O vinílico ele tem uma gama de opções. A gente tem essas réguas que a gente está mostrando aqui, que são as de madeira, que elas vão desde um uso residencial até um uso comercial de alto tráfego. Esses que a gente tem, esses mais cinzas do concreto, também são pisos que são indicados para a área comercial, que tem muitas pessoas, ele é um piso bem resistente. E tem uma linha que a gente não está aqui hoje, que o piso vinílico, que é uma linha que é indicada para hospitais e clínicas, áreas que são bastante críticas. Então ele é um piso que tem uma diversidade de uso bem grande, a gente pode sair desde a casa até uma sala cirúrgica, né? Claro também, olha o manual, tem que ver para que cada um onde vai. O piso vinílico tem diferença de espessura também, aqui hoje a gente tem piso de 0,2 e 0,3 que são aqui a gente tem um piso que eu acho que, se eu não lembro, é 0,5. A espessura também vai ser diretamente proporcional à resistência desse piso e às vezes a forma que ele vai ser instalado. O terceiro tipo de piso que a gente vai conversar é sobre o piso engenheirado. O que é esse piso? Então, antigamente a gente tinha o que a gente chamava de tabuão. Provavelmente vocês já devem ter ido em alguma casa que o piso era 100% de madeira. Essa madeira, bom, o pessoal derrubava a árvore, cortava e fazia as tábuas. Ela podia ou não ser seca e estabilizada nas madeireiras
e depois o pessoal fazia casa ou colocava no piso. Se lixava, se invernizava. Esse piso, ele acabou um pouquinho em desuso, a gente teve nos últimos anos uma industrialização bastante grande dos materiais e caiu em desuso porque às vezes ele apresentava falhas, ele abria um pouquinho a junta, a madeira às vezes estufa, às vezes a madeira ela não era bem seca na madeireira, ela não estava pronta para virar um piso e era instalado mesmo assim, e ele apresentava várias imperfeições, era um piso que estralava, rangia e acontecia algumas coisas que acabou não se usando. Esse piso do Tabuão, hoje, se vocês talvez forem pesquisar na internet, ele vai ser classificado como um piso sólido. Ele é um piso de uma única madeira. Então, se vocês forem comprar um piso sólido de Tauari, vocês vão receber um piso 100% de Tauari. Se vocês comprarem um piso engenheirado de Tauari, ele vai vir com uma capa aqui de uso que é de Tauari, essa parte mais fininha que vocês podem ver aqui, e daqui para baixo vai ser um substrato, então, que vai ser um pinus ou um eucalipto, algum outro tipo de árvore que vai fazer essa base. Ele é montado de uma forma que os veios da madeira sejam cruzados para que ele não estufa, não empena, então é um piso que se mantém mais liso, não abre emenda, ele fica mais homogêneo quando depois instalado. Como toda madeira natural, acho que vocês já devem ter percebido que a madeira e a água não combinam muito bem, né? Então, de todos os pisos que a gente está conversando hoje, o piso multiestruturado, engenheirado, multilaminado, é o piso que menos tem resistência à água, né? Ele tem quase, vamos botar, uma alergia à água. Então, ele é indicado somente para áreas secas, né? Então quarto, sala. Como ele é um piso de madeira, ele não vai, a resistência ao risco dele vai ser determinada pelo grau de dureza da madeira. Então, se a gente comprar um Tauari, ela vai ter uma resistência, a gente comprar um Cumaru vai ser outra. Então, cada madeira tem a sua densidade, vai apresentar uma resistência. Mas no geral é um piso que ele é delicado, né? Então se a gente entrar com o tênis também com uma pedra, com uma areia, se a gente arrastar um móvel muito pesado, provavelmente ele vai riscar e vai manchar. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre algumas características de cada um, vamos comparar os três, né? Então se a gente conversar sobre resistência à água, o que vai apresentar mais resistência é o piso vinílico. Em segundo lugar a gente teria o laminado. Em terceiro, a gente teria o piso multiestruturado. Se a gente for conversar um pouquinho de acústica dos pisos, a gente tem então o piso vinílico também, ele tem uma absorção acústica um pouquinho superior a esses outros dois. E entre o piso laminado e o piso multiestruturado também aí vai depender do grau de dureza da madeira, né? E alguma forma de como é que é o substrato e como é que é feita essa absorção. Quanto à resistência ao tráfego, o laminado e o piso esse multiestruturado, a gente basicamente indica esses dois pisos para ambientes residenciais de pouco fluxo, né? Não costumamos indicar ele para ambientes comerciais. E aí quando a gente vai para o comercial, a gente vai para o vinílico. Quanto à escolha do tipo do tráfego, né, se ele vai ser residencial ou se ele vai ser comercial, é interessante a gente de novo voltar para o manual e olhar a especificação técnica. Eu vou mostrar desse aqui para vocês, no verso desse catálogo. Então a gente tem um selo que ele vai indicar se ele é para residência, se ele é para comercial ou industrial e o tipo de fluxo. É isso que é bacana a gente olhar, são testes que são feitos em laboratório, tem certificado, então isso que garante a nossa escolha. Vamos conversar um pouquinho sobre a instalação, que boa parte do sucesso, né? Então a gente escolhe, especifica, mas boa parte do sucesso de um piso funcionar bem no ambiente, ele está relacionado à instalação. A instalação do piso laminado a gente pode classificar como uma das mais fáceis que tem de fazer. Ele geralmente é um piso clicado, não precisa colar nem nada, ele é um piso flutuante, ele não fica colado no contrapiso e ele pode ser instalado com uma manta, que essa manta reduz um pouquinho o toque-toque quando a gente bate no piso. Ele é um piso bastante resistente, tipo, como ele não é uma borracha, é uma madeira, ele tem uma boa resistência à compressão. Então ele aceita ser instalado num contrapiso não tão bem feito, né?
Isso não deveria acontecer, né? Todo contrapiso ele deveria ser bem feito de acordo com a norma, então ele teria que ter uma planicidade ok, ele teria que ter uma resistência superficial, quando a gente passa a mão ou passa algum objeto ele não deveria esfarelar. O piso laminado, se a gente instalar sobre um contrapiso não tão bem feito, ele não vai apresentar, ele não vai aparecer tanta a falha, né? Então geralmente o que a gente não enxerga, a gente acaba deixando e vai. Então é um piso que se usa bastante, o pessoal instala muito. Qual que é o problema de a gente instalar mal um piso laminado? A gente vai ter mais problema com água e ele vai fazer mais barulho. Então aquelas casas que a gente anda em cima do laminado e faz bastante o toque-toque do sapato, ou que ele estrala, é uma das reclamações que a gente tem bastante do piso. Às vezes está relacionado ele ser instalado num contrapiso desnivelado. Então você imagina que tem uma régua dura, se esse contrapiso tiver ondulado e você pisar, esse piso ele vai dar uma trabalhada, ele pode ver que vai fazer barulho, ou ele vai pegar aqui na parte que é clicado e tu vai abrir, ele vai estralar e vai ranger. Boa parte do ruído que o piso laminado pode fazer, ela pode estar atrelado a uma instalação numa base que não está obedecendo a norma. Vamos falar um pouquinho sobre a instalação do piso vinílico. O que a gente tem de amostra hoje, esses dois tipos de régua, eles são pisos que precisam ser colados. Esse aqui também é um piso de 3 mm mineral, que vai precisar ser colado. E esse é um piso autoportante, ele não precisa nem ser colado, nem ser clicado. A gente solta em cima do ambiente e ele está pronto. O que precisa para ter um sucesso de vinílico? Uma base bem feita, né? É um contrapiso perfeitamente nivelado, mas quando a gente diz perfeito, é muito perfeito. Ele tem que estar assim dentro dos padrões da norma, ele tem que estar bem resistente, então quando a gente passa a mão em cima, ele não pode esfarelar. Geralmente, então, sobre o contrapiso, o pessoal faz uma camada de argamassa ou de um outro produto que faça esse autonivelamento, a gente chama até de autonivelante, o produto que vai por cima do contrapiso. Depois desse autonivelante, às vezes é aplicado uma cola também para deixar o piso assim liso, bem liso, e depois entrar com o piso. O piso multiestruturado, ele também requer um contrapiso muito bem nivelado, perfeito. Ele é clicado, ele é feito no cliquezinho, então aqui são duas amostras, mas ele tem um cliquezinho, macho e fêmea, e alguns deles ainda além de clicado, ele é colado no contrapiso. Também tem que estar bem nivelado para que o piso funcione e tenha um desempenho adequado. Um último detalhe da questão dos pisos do multiestruturado e do laminado, eles são pisos que são de origem vegetal, é madeira, é árvore, os dois. Então a gente tem que se atentar a comprar de empresas que estejam certificadas com manejo sustentável, que sejam de reflorestamento, para que a gente tenha uma consciência de consumo. Fazendo um resumo de tudo que a gente conversou, então, o piso laminado, a gente tem um piso que é uma instalação dos que a gente apresentou hoje, que apresenta uma instalação mais fácil de todos eles. Ele tem uma absorção acústica média, né? Ele vai fazer um toque-toque quando a gente bate, ele é um piso que passa talvez um pouquinho de barulho, no caso de um apartamento para o apartamento de baixo. Não é indicado para a gente usar em áreas molhadas, não dá para botar de forma alguma dentro do chuveiro. Tem que tomar muito cuidado se a gente for colocar em cozinhas e na parte do banheiro ainda que tem a pia. E geralmente ele não é indicado para ambientes comerciais. Característica estética dele, ele é um piso que imita uma madeira, tem uma variedade bastante grande de cor, de texturas, uns eles são mais rústicos, outros eles são um pouquinho mais lisos. A gente tem então os vinílicos, que o piso vinílico em si apresenta uma boa resistência à água, tem que cuidar nos casos que ele é colado, mas é um piso que caso venha derrubar água no ambiente ou acontecer algum acidente, se caso a cola venha soltar, é fácil de tirar ele e colar de novo e recuperar esse piso. Ele pode ser um piso que imita madeira, também tem diversos tipos de cores, tem os cimentícios, os hospitalares eles também têm uma cor mais vermelho, verde, tem alguma variedade de cor. E os pisos engenheirados, então, eles trazem para o ambiente a madeira natural, a madeira como ela é, com toda a sua variabilidade de textura, de cor. Tem uma carga, um valor agregado da natureza grande nesse piso, é um piso assim único, a gente pode botar o mesmo piso em várias casas, ele tem uma diferença de nó, de cor, de tom. Ele é um piso também que tem a acústica dele depois de bem instalado, é um piso que passa, se a gente for comparar o laminado com o multiestruturado, ele tende a passar menos para o andar de baixo, caso tenha um andar de baixo. Ele dá um pouquinho menos do barulho do toque-toque do sapato em relação ao piso laminado também. Só que vale lembrar que é um piso
com baixa resistência a riscos, né? A gente tem que cuidar para não entrar no calçado com uma pedrinha, com alguma coisa, arrastar móvel em cima dele. E é um piso que não pode ir em ambiente que tenha umidade, né? Água, né? Dentro do banheiro não, cozinha também não. A gente indica mais para ambientes, então, sala e quarto. Bom, então, é bastante informação, né? Claro que a gente fez algumas generalizações, o que a gente estava falando, e como é que a gente escolhe, né? Então, quando a gente fala de ambiente residencial, casa, apartamento, a gente pode escolher quase qualquer um deles, né? Não tem uma especificação, a gente não tem muita norma. A casa é como se fosse uma licença poética, sabe? Nós como técnicos, a gente conversa com o cliente, avalia o que a gente quer trazer de estética para aquele ambiente, quais são as variáveis, e a gente pode usar vinílico, laminado, multiestruturado, bem tranquilo. Quando a gente vai para um ambiente comercial, aí a gente já tem que pensar que tem algumas normas, né? Tem alguns pisos que não vão apresentar resistência, ou que eles vão estragar muito rápido, que eles vão riscar, enfim. Aí a gente já entra mais para um viés mais técnico e às vezes a gente elimina uma que outra possibilidade. Então o que é importante, né? A indústria ela muda muito, todo ano é lançado vários produtos, às vezes muda alguma especificação, muda um tipo de cola, troca o verniz de superfície, o piso fica mais resistente, então a gente precisa estar constantemente se atualizando. O que eu indico para vocês? Primeiro é sempre contratar um arquiteto. A gente estuda, faz palestra, a gente vai em evento, o pessoal das marcas convidam nós para fazer treinamento, para aprender como é que vai instalar o piso. Então toda vez que é lançado um produto novo, as empresas, elas fazem treinamentos com a gente para a gente estar preparado para oferecer e para especificar. Mas quando não tem um arquiteto, quando você vai comprar direto numa loja, é bacana que vocês entrem no site. O site das marcas hoje tem o laudo técnico, a especificação. Ele é escrito de uma forma bastante fácil, não é um texto tão técnico, é uma questão mais de tempo de pesquisa e olhar para que vocês tomem uma decisão embasada, né? Às vezes acaba de um ano para o outro mudando a variável, que eu indico sempre que vocês pesquisem bastante antes de tomar uma decisão. Porque geralmente assim, a gente vai fazer uma casa, quando a gente vai botar um piso, esse piso vai durar um bom tempo, né? A gente não planeja uma casa para durar um ano e depois jogar tudo fora. Então é bom a gente fazer uma boa pesquisa sobre isso. E segundo passo, contratem uma boa mão de obra, né? Não adianta a gente comprar um piso caro e não entregar uma mão de obra boa, né? Mas até independentemente do preço, se é um piso com preço mais acessível ou não, tudo depende de como ele vai ser instalado, como é que está a base. Então a gente precisa contratar um instalador, uma mão de obra boa, para que esse piso às vezes tenha o rendimento técnico que ele tem, né? Quanto à estética, é muito variado, né? Geralmente o tom da madeira, o tipo que a gente vai escolher, ele está dentro de um contexto, né? Então a gente quer um ambiente às vezes mais em tom de vermelho, a gente escolhe um tipo de piso, às vezes a gente quer deixar uma atmosfera mais fria, mais aconchegante, então o piso ele é um peso bastante importante, ele ocupa um peso estético muito grande. Só que ele precisa de um contexto, precisa de um projeto todo montado, precisa fazer uma certa avaliação. Bom, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou algum ponto que a gente não abordou ou passou muito rápido, vocês podem mandar mensagem, entrar em contato com a gente, fazer alguma pergunta e a gente vai responder. Então, um abraço a todos.